Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a este canal. Mais uma vez estamos aqui para gravar este vídeo, ou um novo vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre o fim do sábado profetizado no Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento ele fala do fim do sábado? Nós sabemos que não somente a Igreja Adventista, como outras denominações, como Batistas do Sétimo Dia, eles defendem a guarda da lei, com especial atenção à guarda do sábado. Nós vamos considerar alguns versículos. Vamos começar por Isaías 1,13, que diz: Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Antes de nós darmos a explicação profética sobre este versículo, é obrigação, julgo eu, falar para vocês do contexto histórico ou da visão histórica do profeta Isaías. Historicamente, por que Isaías falou aqui do aborrecimento de Deus sobre as oferendas, sobre os sacrifícios, sobre as luas novas, sobre as solenidades? Por que Deus estava aborrecido e chegou a dizer que não queria mais isso? Não queria mais as festas de lua nova. A sua alma não suportava mais isso. Não queria mais a celebração dos sábados. Vamos lá. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aqui nós vemos a razão por que Deus falou: não tragais mais ofertas de balde, incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados. A razão de Deus dizer para não trazer mais essas coisas e que não suportava mais a celebração dos sábados pelos israelitas é por causa da iniquidade deles. Eles não guardavam a Torá, eles não praticavam a justiça, eles não adoravam verdadeiramente a Yahvé. Por conta disso, Deus também rejeitou todo o culto deles. Todas as festividades, todas as celebrações foram rejeitadas por Deus. Este é o ponto de vista histórico do profeta. No lado profético, a situação é outra. No lado profético, aqui eu chamo para a discussão, desculpem, os pais da igreja. Todos os pais da igreja, ou pelo menos quase todos, entre eles eu vou mencionar Irineu de Leão, Tertuliano, Hipólito e outros mais, a maioria, Justino de Roma, eles, quando liam esta passagem, eles viam aqui uma alusão profética ao fim do sábado, ao fim dos sacrifícios, ao fim das luas novas, ao fim das festividades, diante da chegada do novo pacto ou da nova aliança em Jesus Cristo. Quando eles liam esta passagem e as outras que eu vou ler, eles entendiam que havia nessas palavras mais do que uma alusão histórica, mas havia também uma alusão profética. Por exemplo, Lamentações 2,6. Lamentações 2,6 diz o seguinte: arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado,
e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Mais uma vez, o pano de fundo histórico aqui, o que o autor Jeremias, ao escrever, tinha em mente aqui, era o cerco, a fome e a ruína de Jerusalém quando da invasão dos babilônios contra a nação. Quando os babilônios, em 605, chegaram, invadiram a nação de Israel, cercaram e tocaram fogo e fizeram tudo aquilo que a própria Bíblia diz e a história confirma, eles arrasaram com a nação de Israel. Então o que o profeta tem em mente aqui, no âmbito histórico, é a destruição de Judá, a destruição dos judeus pelo povo babilônico. A destruição foi tal que durou 70 anos. E durante 70 anos o povo de Israel ficou sem celebrar em Sião as festividades, as solenidades, os sábados. Todas as suas festividades, todas as suas comemorações foram postas em esquecimento por 70 anos. E é isso que o profeta historicamente tem em mente. Profeticamente, está em vista aqui o fim do sábado, o fim dos sacrifícios, o fim das luas novas, o fim das festividades, enfim, o fim da lei. E nós vamos mostrar isso quando chegarmos no Novo Testamento. Outra passagem é Oséias 2:11. Oséias 2:11, amados, que vai nos trazer uma mensagem similar. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. A semelhança dos outros profetas, Oséias, ele que profetizou entre os anos, ou que existiu entre os anos 715 e 710 a.C., ele, ao que tudo indica, que estava falando da invasão inimiga, talvez dos assírios, contra Israel. E quando ele diz: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades, vamos prosseguir. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre elas visitarei os dias de Baal, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhes farei e lhe falarei ao coração. Certamente, aqui, Deus ele está falando para o profeta sobre um castigo, uma invasão inimiga sobre o povo de Israel, que a semelhança dos outros trouxe ruína, trouxe destruição sobre a nação de Israel. Esse é o pano de fundo histórico, era uma certa invasão sobre Israel que o profeta tinha em mente. Quando ele disse: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. No lado profético, a semelhança dos outros, o que temos aqui é o fim dos sábados, é o fim das festas, é o fim das luas novas, é o fim dos sacrifícios de Israel, é o fim do que se chama a lei cerimonial, como hoje é popularmente divulgada, principalmente pela Igreja Adventista. Então está em foco aqui o fim das festividades, o fim das luas novas e o fim dos sábados, diante da chegada do novo concerto por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Passando nós agora para o Novo Testamento, nós temos em Romanos 10:4, Paulo, ele vai dizer exatamente o seguinte: porque o fim, no grego telos, da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, quando Paulo diz o fim da lei, por lei entendemos toda a Torá dada a Moisés no Monte Sinai. Toda a Torá composta de 613 mandamentos,
chegou ao seu fim quando Cristo morreu na cruz. Logo, quando Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, está incluído aí também o fim do sábado. Não está incluído apenas o fim dos sacrifícios, não está incluído apenas o fim das luas novas, não está incluído apenas o fim das festas, da Páscoa, do tabernáculo e etc. Está incluído aí tudo o que pertencia à lei. Todos os mandamentos, todas as práticas, todas as sombras, porque a lei continha sombras. Então, toda a lei, ela chegou ao fim na morte de Cristo. Quando Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, saiba que ele está incluindo aí o Shabat. Ele está, se você perguntasse, Paulo, o Shabat ele cessou na morte de Cristo, ele ia dizer certamente, a lei em seus 613 mandamentos cessou, incluindo o Shabat. Colossenses 2, 16, 17, para confirmar o que estamos falando, para você ver que o fim da lei para Paulo incluía o fim do sábado, vamos ler. Colossenses 2, 16, que diz, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando eu digo que Paulo, ao dizer o fim da lei é Cristo, ele tinha em mente não somente o fim das luas novas, não somente o fim dos sacrifícios, não somente o fim das festas, mas também o fim do sábado, é confirmado na leitura de Colossenses 2, 16 e 17. Este versículo ele é a bala de prata atirada contra os adventistas. Se eles pudessem, eles rasgavam da Bíblia esta passagem. Como eles não podem, eles dão um desdobro, eles dão uma outra explicação. Eles dizem que os sábados aqui, na verdade, são as festas. Mas quando eles dão essa explicação, na verdade, é um tiro no pé deles mesmos. Como é que pode os sábados aqui ser as festas ou as festividades, se o autor menciona as festas em distinção ao sábado? Vamos ler mais uma vez. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, uma coisa, ou pelo beber, outra coisa, ou por causa dos dias de festa, outra coisa, ou da lua nova, outra coisa, ou dos sábados. Então, festas é uma coisa, lua nova é outra coisa e sábados é coisa diferente. Então, os sábados aqui não são as festas. E mesmo que concordássemos que os sábados fizessem referência às festas, mas não concordamos, mas digamos que concordássemos, mesmo assim, a palavra sábados, no grego sabaton, sábados no plural, incluía ainda assim o sábado semanal, porque está falando de vários sábados. E sabemos que em Israel não existe apenas o sábado do sétimo dia. Existe o sábado comemorado de 7 em 7 anos em que a terra descansa. Existe o sábado da terra que ela descansa por um ano de 50 em 50 anos, é chamado o ano do jubileu. Quando Paulo diz sábados, ele inclui aqui todos os sábados do calendário judaico. Então, as festividades, as luas novas, os sacrifícios, os sábados, todos eles cessaram na morte de Cristo. Essa é a verdadeira interpretação aqui do texto de Colossenses 2, 16 e 17. Vamos ler aqui em Gálatas, amigos. Gálatas 3, 23 a 25, que diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé, ou seja, fé em Cristo que se havia de manifestar. De maneira que a lei, por lei aqui entenda não só os 10 mandamentos, mas tudo que foi dado a Moisés no Sinai. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, condutor, educador. Educador para quem? A lei serviu de aio, de pedagogo para a nação de Israel. E para os gentios, professor, a lei não foi dada para os gentios, a lei foi dada apenas para Israel. Se um gentio quisesse ser guiado pela lei, ele tinha que, obviamente, se circuncidar, ele tinha que aceitar o judaísmo para poder ser incluso entre o povo de Deus. Prossigamos. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, pedagogo, para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados. O que é que Paulo está dizendo? Que a lei ela serviu de aio, de pedagogo, até que Cristo viesse. Nós sabemos que um aio, um pedagogo, era, naquele tempo, um empregado, uma pessoa contratada pelo pai de família para educar o seu filho até que ele atingisse a maior idade. O papel do pedagogo era treinar, era educar, era dar uma sólida educação para uma criança até que ela atingisse a maior idade. Tudo que uma criança tinha estava nas mãos do pedagogo, tudo. Ele era o encarregado de guiar, de educar, de dar toda a educação àquela criança, até que ele alcançasse a maioridade. Depois que aquela criança alcançava a maioridade, o pedagogo era dispensado. O papel do pedagogo, o papel do aio, não tinha mais utilidade para aquela criança. Por quê? Porque ele já não era mais criança, agora estava de maior. É por isso que Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, sentia como menino, agia como menino. Paulo estava se referindo ao tempo da lei, que ele viveu na lei. Mas logo que cresci, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que Paulo está dizendo? No tempo de menino, ou seja, no tempo que ele vivia na lei, ele considera como tempo de criança. Mas logo que ele atingiu a maioridade, acabou com as coisas de menino, ou seja, a lei, o pedagogo para Paulo findou. O aio, que administrava as coisas de Paulo, a lei, que era uma autoridade sobre Paulo, quando ele atingiu a maioridade em Cristo Jesus, então o papel do pedagogo, o papel da lei cessou. Logo cessou também as festividades, logo cessou também os sábados. Todos os sábados que você imaginar cessaram na morte de Cristo. Prossigamos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, olha a conclusão de Paulo, mas depois que a fé em Jesus veio, já não estamos debaixo do aio. O que é o aio aqui, professor? É a lei. É a lei. Eu vou voltar aqui no versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. O aio aqui é a lei. O aio ele só teve a sua serventia até que Cristo viesse. Depois que Cristo veio, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o aio parou a sua administração. A administração da lei, a economia da lei, barrou, cessou na morte de Cristo. Professor, mas você pode provar isso? Posso. Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 2, Efésios 2, que fala exatamente sobre o fim da lei, de toda a lei, não só de uma parte, mas de toda a lei em seus 613 preceitos e mais que possam existir. Vamos lá. Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação, por parede de separação entendemos a lei, a Torá, que estava no meio, na sua carne, versículo 15, desfez a inimizade. O que é a inimizade? Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Aqui não adianta, como os adventistas dizem, a ordenança aqui é apenas a lei cerimonial, não. Ordenanças aqui é tudo aquilo que foi ordenado para Israel guardar. Ouve, Israel, todos os mandamentos que eu te prescrevo hoje, todos os mandamentos, conforme diz lá no Antigo Testamento, todos os mandamentos, 613 mitzvot, 613 preceitos. Então, quando se fala, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A lei dos mandamentos aqui é a Torá, composta de 613 preceitos, incluindo o sábado e os vários Shabat. Todas as festividades de Israel, todos os sacrifícios, todas as luas novas, tudo que era de sombra, incluindo o sábado, conforme você viu em Colossenses 2, 16 e 17, cessou na morte de Cristo.
Gálatas, vamos voltar para Gálatas 4:11. Vamos fechar aqui a nossa cadeia de versículos. Gálatas capítulo 4, versículo 9 a 11, que diz: Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos? Que rudimentos fracos são esses, Paulo? E pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais meses, guardais dias, meses, tempos e anos. Os rudimentos fracos que Paulo fala no versículo 9 são esses, guardais dias. Que dias são esses? Aqui inclui o sábado, aqui inclui os dias da lua nova, inclui todos os feriados do calendário judaico, não deixando de fora o sábado. Prossigamos. Guardais dias e meses. Por meses nós entendemos aqui as festas da lua nova e outras, Páscoa e outras coisas. E meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ora, o que é que Paulo está dizendo aqui para alguns irmãos da Galácia que andavam pregando que tinha que ser circuncidado, que tinha que guardar as festas, que tinha que guardar a lua nova, que tinha que guardar o sábado, que tinha que guardar a lei, porque sem a lei o homem não poderia ser justificado. Era isso que os oponentes de Paulo pregavam. E ele disse, olha, se vocês voltam a esses rudimentos fracos, pobres, como guardar dias, meses, tempos e anos, se vocês voltam a guardar as festas, as luas novas, os vários sábados, eu tenho medo que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ou seja, para Paulo, tudo o que ele fez seria vão se, depois que as pessoas se converteram a Cristo, voltasse aos rudimentos fracos e pobres da lei, como guarda de sábado, guarda de festa, guarda da Páscoa, oferenda de sacrifícios, guarda do ano do jubileu. Todas essas coisas da lei, elas se tornaram obsoletas na morte de Cristo. E Paulo considerava essas observâncias como coisas sem valor. Paulo considerava essas observâncias como algo trivial, que não tinha mais nenhuma importância para o cristão. Por isso que ele disse, eu receio que eu haja trabalhado de graça, em vão, debalde para convosco. Porque o que adianta eu ter me esforçado, o que adianta tanto eu ter trabalhado e ver vocês retornando ao judaísmo, e ver vocês guardando o sábado, ver vocês guardando lua nova, ver vocês retornando a sacrifícios, tudo isso são coisas vãs. Então, meus queridos, esses são os textos que nós pegamos aqui para mostrar para vocês que, de fato, a lei ela findou na morte de Cristo. Ainda tem uma passagem que eu vou considerar para vocês. 2 Coríntios 13, 3, eu vou ler aqui do versículo 6 em diante. O qual nos fez capazes e ministros do Novo Testamento, não da letra, ou seja, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, ou seja, a lei de Moisés em seus 613 mandamentos mata. O Espírito, ou seja, no Evangelho de Cristo, vivifica. E se o ministério da morte, ele fala do ministério do Sinai, da lei, do ministério que apresentava a lei, gravado com letras em pedras. Que foi gravado com letras em pedras? Certamente, até mesmo o adventista vai concordar comigo que está em vista aqui os 10 mandamentos. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória no rosto de Moisés era transitória. Aquilo era um símbolo, era uma figura da transitoriedade da glória da lei, incluindo os 10 mandamentos e o sábado. Como não era de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, por ministério da condenação entendemos o ministério dado pelos anjos, o ministério da lei ali dado no Sinai a Moisés, em seus 613 preceitos. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, ou seja, a lei de Moisés em seus 603 mandamentos, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, ou seja, a glória do Evangelho, a que permanece e desbancou a glória da lei.
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aquela glória que era transitória na face de Moisés era uma figura da transitoriedade da glória da lei dada no Sinai. Mas os seus sentidos, versículo 14, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ou da Velha Aliança, o qual foi por Cristo abolido. Paulo aqui não está dizendo, meus irmãos, que é apenas uma parte da lei, que é apenas a lei dos animais, dos sacrifícios. Paulo não está dizendo que apenas a lua nova, apenas as festas foram abolidas, mas ele está dizendo na lição do Velho Testamento, ou seja, do Velho Pacto, o qual foi por Cristo abolido. E é interessante, então, o tiro no pé aqui dos Adventistas do Sétimo Dia, que eles dizem que o Velho Pacto estava, a base do Velho Pacto eram os 10 mandamentos. Você atentou? Os Adventistas dizem que a base do Velho Pacto era os 10 mandamentos. Ora, concordando com eles, então, o que é que Paulo diz? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ora, aqui está claro, Paulo dizendo que o Velho Pacto, a Velha Aliança foi abolida. Logo foi destruída a sua base. Conforme os Adventistas, a base do Velho Pacto era os 10 mandamentos. Se a aliança foi destruída, a base também foi. E lá em Hebreus diz, vamos aqui em Hebreus 7, 11. Permitam eu fazer mais um pouco de leitura. Hebreus capítulo 7. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mais uma vez aqui, o autor aos Hebreus, que eu vou chamar de Paulo, ele está falando que mudou o sacerdócio, mudou também a lei. O sacerdócio em questão aqui era o sacerdócio da Torá, o sacerdócio da lei, o sacerdócio levítico. Eles foram desbancados, eles foram anulados. Na morte de Cristo, o ministério da lei cessou, os sacerdotes cessaram, os sacrifícios cessaram, as luas novas cessaram, tudo. No que a velha lei cessou, houve uma outra lei, porque ele diz aqui, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, a velha lei, com seus 603 mandamentos, findou na morte de Cristo. E uma nova lei se levanta na ressurreição de Cristo. É a lei de Cristo, ou a lei em Cristo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei conforme nós temos em 1 Coríntios 9, 20 a 21, que ele apresenta 3 povos. Um povo que está debaixo da lei, que é o judeu, o povo sem lei, que é os gentios, e o povo que está debaixo da lei de Cristo, que é nós, que somos nós, a igreja. Então Paulo ele reconhece 3 categorias de pessoas. O povo que está debaixo da lei são os judeus. A lei em questão é a lei de Moisés. E não é apenas a lei dos 10 mandamentos, mas de toda a lei. Os judeus estão debaixo de toda a lei. 603 mandamentos e outros mais. O povo que não tem lei, Paulo reconhece um povo que não está debaixo da lei de Moisés, que não recebeu, são os gentios. E agora o povo que não está nem debaixo da lei de Moisés, mas que também não está sem lei, que povo é esse? A igreja. É só você ler em 1 Coríntios 9, 20 e 21. Lá tem 3 povos. E a nossa lei não é mais a lei dada no Sinai, sim a lei que foi dada por Jesus Cristo, principalmente ela foi validada depois da sua ressurreição. Com a ressurreição de Cristo, nasce então uma nova lei, baseada num novo sacerdócio, num novo sacrifício, baseada em novas coisas. Então, meus queridos, eu espero ter ajudado, espero ter dirimido algumas dúvidas. Sinceramente, eu espero que, se você gostou desse vídeo, faça a sua inscrição, se ainda não fez, divulgue o nosso trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.